se você influencia ou se você é influenciado. Na tua própria casa, existe um meio, um canal em que eles entram. Sabe o que é esse canal que é? Chama-se televisão. Televisão é um dos meios que eles utilizam. Agora já não é mais uma pessoa para ensinar o teu filho a cantar, para ensinar o teu... Agora o canal já está dentro. A televisão é que ensina agora ao teu filho. Invocação de demônios, você pode invocar esses caras? Ei, vamos fazer isso! Ghost, do outro lado da vida. Whoopi Goldberg. Se acham menos suscetíveis a serem influenciados? Sim. Bom, hoje o William e eu estamos responsáveis de compartilhar a mensagem nesta manhã. E nós queremos trazer um tema que nós temos contato através do canal e temos falado muito sobre isso e queremos trazer aqui para vocês, que é se você influencia ou se você é influenciado. Exatamente. Você já se fez essa pergunta? Por que a gente quer falar sobre isso? Para falar exatamente sobre como enxergar o mundo com olhos espirituais, pois os olhos verdadeiros percebem as mentiras verdadeiras. Exatamente. Isso é interessante porque na Escola Sabatina de hoje, nós ouvimos alguns relatos de pessoas que influenciaram outras pessoas ao seu redor. E, atualmente, a gente percebe quanto somos influenciados por opiniões, pode ser políticas, pelas mídias e pela palavra de Deus também. Então, nós temos a influência positiva e a influência negativa. E qual está levando nós? Qual o rio que a gente está seguindo aí, né? E a gente quer compartilhar com vocês essa experiência, até mesmo porque a Adriana e alguns conhecem, nós temos um canal no YouTube, e esse canal influencia várias pessoas. E, para a honra e glória de Deus, nós temos tido muitos relatos positivos. E eu gostaria de contar até um testemunho para vocês, que eu acredito ser um testemunho de várias pessoas. Quando eu era mais adolescente, eu tinha um fascínio muito grande por materiais de ficção, filmes, séries. Eu consumia isso grandemente. Porém, eu frequentava a igreja adventista, eu lia a Bíblia, a escola sabatina, só que para mim era mais uma tradição. Acabou virando uma rotina. E eu não tinha aquela experiência com Deus. E por que não? Porque eu tinha poucas horas me alimentando com a palavra de Deus e muitas horas me enchendo com muitas mídias que estavam atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Só que eu não percebia isso. E o que eu percebi? Que com o tempo, assim como a Bíblia nos ensina como nos comer, como nos vestir, como nos relacionar, a mídia também ensina. E eu comecei a ver que eu comecei a praticar coisas que eu assistia, mas no meu subconsciente eu não notava. E eu comecei a ser uma pessoa muito mulherenga, gastona, e eu comecei a ter experiências ruins com Deus por causa da minha incredulidade. E o povo de Israel também passou por isso. E a gente quer mostrar para vocês que o que faltou para mim naquele momento foi uma palavra que nós vamos trazer para vocês hoje, chamada discernimento. E o que seria discernimento? Então, o dicionário, o Michaelis, a gente trouxe aqui, o que ele define? Ele fala que discernimento é o ato de discernir, de juízo, ter entendimento, critério, uma habilidade de separar o quê? O certo do errado. É uma capacidade de compreensão. E aí, para a gente trabalhar tudo isso junto, a gente trouxe algumas coisas para vocês avaliarem. E eu queria passar o próximo slide. Vocês estão vendo aqui essa imagem, tem um cilindro verde e ele está em cima de um tabuleiro. Lá em cima tem uma letra A e ali embaixo tem uma letra B. Qual é mais escuro? O quadradinho onde está a letra A ou o quadradinho onde está a letra B? Quem acha o A, levanta a mão. Quem acha que é o A, levanta a mão. Quem acha o B? Quem acha que é o B? Está dividido. Perfeito. Então, vamos ver quem está indeciso? indeciso lá no fundo. Depende do ponto de vista? Então, vamos colocar uma tarja com uma cor ali. Olha lá. Colocamos um retângulo de uma cor única e a mesma cor que está no A é a mesma cor que está no B. É o mesmo tom. Isso que é estranho, porque assim, como que alguns enxergaram que era o A, o outro que era o B, e outros ficaram indecisos pela mesma imagem? Vamos fazer um outro teste com vocês aqui. Próximo slide, por favor. Então, vamos lá. A gente tem aqui
uma fileira ali da letra A e uma fileira ali da letra B. Qual que vocês acham que é mais escuro? Quem acha que o A é o mais escuro? Quem acha que o B é mais escuro? A maioria achou o A. Vamos ver qual que é mais escuro? Olha só, colocamos um retângulo no meio, a mesma tonalidade que está lá no A é a mesma tonalidade que está lá no B. Isso é interessante, Vocês conseguem né? perceber? Sim ou não? Ok. É a mesma cor, porque esse teste, ele serve para influenciar vocês a decidirem por um lado. Então, nesses 2 testes que nós demos, nós influenciamos vocês a decidirem pelo A, que parecia mais escuro. Só que, na verdade, é a mesma cor. Depende da perspectiva. E nós temos que ter esses olhos espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque, nos tempos bíblicos, nós vimos que o Messias, tão aguardado, ele veio. E alguns o aceitaram e outros o rejeitaram. Alguns viram ele fazer curas e milagres e disseram, esse é o Messias, o Filho de Deus. Outros disseram que era o ato do próprio inimigo. Como que pode pessoas vivendo no mesmo período, observando a mesma cena, mas terem julgamentos diferentes? Por que isso acontece? E a gente quer ler para vocês um texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 34. Nós vamos ler juntos, né? Historicamente, conta Simeão, foi quando foi levado o bebê Jesus ao templo para dedicá-lo. E vários bebês estavam naquela época, só que os fariseus não identificaram que aquele era o Messias. Só que Simeão identificou. Qual foi a diferença de Simeão para os demais? Vamos ver no relato bíblico. Vamos ler o texto, acompanhando aí no próximo slide. Lucas 2, 25 a 34. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Notem, o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Exatamente. E a razão por qual nós compartilhamos essa história com vocês é que nós acreditamos que nós estamos vivendo em tempos de muitas confusões. Antigamente era mais fácil você saber o que era o preto e o branco, né? Hoje está meio acidentado. E a gente queria trazer para vocês aqui a palavra discernimento é como você vai poder ouvir a voz de Deus, ter uma experiência espiritual significativa para que você possa influenciar positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Vamos fazer um outro teste com vocês aqui. Então vamos lá. Essa nota aí é verdadeira, sim ou não? Não. Por que ela não é verdadeira? Porque Certeza? ela não existe. Ok, não existe uma nota de R$3. Agora, essa nota que eu vou te mostrar agora, é verdadeira, sim ou não? Sim? Ficaram Por quê? meio assim tímidos, né? Como que Estão você sabe? confiando, olhando aqui. Deixa eu ver se tem a marca d'água. Tá olhando os detalhes? Detalhes. Exatamente. Como que eu sei que essa nota de R$100 é verdadeira? Se eu conheço a nota verdadeira. Então, uma nota de R$100 verdadeira, ela vai ter uma marca d'água, ela vai ter um relevo, ela vai ter uma textura ali dentro do número lá. Enfim, tem vários detalhes que você estuda previamente para quando você chegar uma nota de R$100, de 50, que seja na sua mão, você vai lá testar tudo e saber se é verdadeiro ou não, certo? E como que é,
Então, em relação Vida espiritual. a vida espiritual, é da mesma forma. Se você não estuda a palavra de Deus, se você não vai atrás dos assuntos, se você pode ser enganado como uma nota de R$100. Se eu te entregar uma nota de R$100, uma mentira, uma falsidade, porque tem um detalhezinho lá que não é igual ao verdadeiro, e eu não sei, porque eu não estudei antes, eu não adquiri esse conhecimento antes, e aí eu posso ser enganado. E é isso que Satanás tem feito constantemente. Ele não tem te trago uma nota de R$3, uma mentira que você já sabe que aquilo ali é mentira escancarada. Ele tem trago verdades com pinceladas de mentira. E o que ele fez no Éden, com Eva, ele trouxe a verdade com um pinguinho de mentira, que foi o fundamento do espiritismo. Nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto e sobre também a mídia. A gente quer deixar claro para vocês o seguinte, a gente não está demonizando a mídia. Por quê? Porque tem conteúdos muito bons e ricos para a sua vida espiritual, mas também tem conteúdos perigosos que a gente baixa a guarda e permite da legalidade para que entre em nossa vida e bagunce nossa vida espiritual. E às vezes nós culpamos a Deus por algum motivo, às vezes nós mesmos estamos limitando o poder de Deus por essas práticas. E olha o que fala em 2 Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Exato. E eu queria ler para vocês o livro do ano aí, O Grande Conflito, tá? Pode próximo slide, por favor. Um trechinho que está lá no Isso. capítulo 34, olha, que fala assim: Satanás tem se preparado há muito tempo para seu esforço final de quê? De enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi lançado pela garantia dada a Eva no Éden. Certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como deuses, conhecendo o bem e o mal. E pouco a pouco ele preparou o caminho para a sua obra-prima de engano no desenvolvimento do espiritismo. Ele ainda não alcançou a plena realização de seus desígnios, mas será alcançado no fim dos últimos tempos. Exatamente. E se nós pensarmos que nós vamos discernir esse engano com nossos olhos físicos, nós estamos certos que já seremos enganados. Porque nós temos que passar por esse filtro espiritual. E quando a gente fala de espiritismo, o fundamento dele nasceu nessa mentira. O espiritismo, geralmente, ele contrapõe o que Deus disse. Foi assim que nasceu. E se o fundamento foi esse, o que vocês acham das ramificações dele? Ramificações não meio só do espiritismo, porque os irmãos espíritas são muito amorosos, muito doadores. Porém, através do espiritismo, a gente vê muitos conteúdos da mídia usando esse meio que está contrapondo a Deus. Antes de entrar no próximo slide, eu queria contar para vocês uma coisa. Quando a gente fala muito de filmes, alguns não gostam, outros até concordam. Só que realmente é muito difícil você tirar esse vício do seu dia a dia. Porque é gostoso você ver filme e série. A ideia é essa. A ideia é atrair você para que você tenha aquela experiência, aquele meio com aquela música, aquelas explosões, tudo que atrai a atenção. Aquilo é pensado para atrair você. E o que acontece é que quando você permite você perder esse tempo com esses conteúdos, você vai deixando o que é mais importante. E, sem perceber, você vai moldando o seu caráter, porque pela contemplação somos transformados. A gente quer trazer no próximo slide agora algo bem interessante. A gente vai passar alguns curtos vídeos para vocês. Alguns conhecem esse senhor, o nome dele é Roger Morneau. Ele foi autor de vários livros da Casa Publicadora Brasileira, como Respostas Incríveis à Oração e Uma Viagem Sobrenatural. Por que a gente está trazendo eles para você agora? Tem um outro livro que não foi traduzido para o português. Foi feito um documentário chamado Beware of Angels, que é Cuidado com os Anjos. E o que fala esse documentário? A gente vai trazer para vocês um trecho do que aconteceu e vamos depois explicar para vocês. Ajude-me!
com certeza. Sharon Halstead matou sua amiga de longa data, Lynn Green, e também atirou no marido de Lynn, David, e em seu filho de 3 anos, Nathaniel. Mas por quê? Em resumo, um anjo me obrigou a fazer isso. Atualmente, o fascínio pela metafísica, pelo misticismo e pela canalização nunca foi tão grande. Levarei cerca de 1 minuto para trazê-la até aqui. Trabalhar com a energia espiritual traz desafios porque não há controle. Portanto, recebo muitas energias. Há alguma mensagem para você? Espíritos dos mortos. Anjos do céu, mestres ascendidos e alienígenas aparecem como seres sobrenaturais benevolentes do além. Mas quem são esses visitantes de outro mundo? Se prestarmos atenção por tempo suficiente, suas mensagens revelarão um padrão semelhante. Poderia ser um plano sinistro para destruir a humanidade? Eles oraram para ver anjos, sentiram, como muitas das igrejas evangélicas deste país, que havia chegado o momento de pedir a Deus e... Ei, vamos pedir a Ele que faça algo por nós. Ele enviou seus anjos para vir e conversar conosco, como as pessoas faziam nos tempos bíblicos, você vê. E o anjo que veio e disse, nós viemos do trono de Deus. Um anjo lindo e glorioso. Um ser luminoso que dizia ser Jesus apareceu para o grupo afirmando o trabalho dos anjos. Anjos, eis minhas crianças, crianças, eis meus anjos. Jesus falou conosco, há muitos anjos na casa. Por que nós passamos isso para vocês? Olha que interessante. Esse caso foi um caso que deu muita repercussão nos Estados Unidos. Se chama das Irmãs Hestel. E as Irmãs Hestel, elas pertenciam a um grupo, pequeno grupo, de adventistas do 7º dia. Eles estudaram a Bíblia como normalmente nós fazemos. Porém, o que aconteceu? Eles tinham um desejo de ver anjos. Eles queriam ver anjos, queriam ter aquela experiência como tinham nos tempos bíblicos anteriormente. E depois de 1 ano orando por esse propósito, aconteceu. Elas começaram a ver anjos. E os anjos começaram a aparecer para elas e conversando com elas. E disseram que eles eram um grupo especial. E durante mais 1 ano, os anjos foram cativando eles, dizendo que eles eram um público especial, eles eram os remanescentes, que através deles a mensagem seria dada ao mundo inteiro. Então foi enchendo o ego deles. Após 1 ano, o que aconteceu? Eles deixaram a palavra de Deus de lado e começaram a ouvir esses seres espirituais. E quando deixaram as palavras de Deus de lado, o anjo falou para ela que havia chegado o tempo do fim e que elas precisavam eliminar os ímpios. E houve o assassinato. Uma delas atualmente foi solta e a outra que assassinou, ela passa por prisão perpétua. O que aconteceu nesse período foi que o Roger Morneau, após elas lerem um livro dele, chamaram ele para a delegacia e ele coletou o testemunho delas e fez o livro Beware of Angels. A igreja adventista, na época, ela interviu, falando a respeito que a igreja não prega dessa forma, não é isso que a igreja ensina. Foi um evento isolado. E agora, como que pode adventistas do 7º dia, fervorosos, serem enganados? A gente acredita que as manifestações elas vão ser ampliadas, porque a palavra de Deus fala que o inimigo tem pouco tempo lhe resta e ele vai usar os meios que ele tem. O próprio inimigo pode se tornar em anjo de luz. Só que nós temos uma promessa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, os melhores dias, irmãos, estão ainda por vir. Os dias que o Pentecoste irá ocorrer novamente e nós iremos pregar para pessoas e milhares serão convertidas. Amém. Então, os tempos turbulentos virão, mas o Espírito Santo também irá atuar fortemente. E qual foi o erro ali? A partir do momento que elas deixaram de lado a palavra de Deus e começaram a só ouvir o que os anjos estavam falando, porque elas acreditavam neles, foi aí. A gente tem lá o texto, né, de Paulo, que a gente tem que ser como quem? Como os bereanos, de ir na palavra de Deus e ver se tudo o que está sendo falado, tudo que está sendo pregado, aquilo que estão trazendo de mensagem, está de acordo com o que Deus disse em sua palavra. Porque se não estiver,
Aí que você levanta uma anteninha. Tem alguma coisa errada aí. Por que será que hoje, no meio cristão, não somente adventista, práticas místicas e ocultistas estão sendo aceitas na igreja? Por que será? Porque estão bebendo dessa fonte mais do que a palavra de Deus. Nós vamos mostrar para vocês como que Deus encara essas práticas. Esse é um outro documentário que o Chris Lenk foi o produtor do documentário Beware of Angels. Ele teve autorização da filha do Roger Morneau, que já é falecido, para publicar. E ele fez esse outro conteúdo chamado Encantado pela Escuridão, que ele relata com mais detalhes a vida do Roger Morneau. E algumas semanas atrás ele lançou um terceiro, que o título é Místico ou Misticismo. E é assim, muito importante, porque tem muitas práticas místicas entrando na igreja através de orações, através do seu modo de relacionamento com Deus. É a tal famosa oração centrante, ou alguns tipos de meditações que um cristão verdadeiro, conforme a palavra de Deus, não deve praticar. Porque a diferença da meditação que está sendo levada em alguns locais é que você isola uma palavra e, como se fosse um mantra, você vai repetindo ela até cair num transe. Só que a meditação cristã não é essa. É você estudar a fundo a palavra de Deus para que você tenha raiz. Não algo místico, isolado. E aplicar Deus não trabalha dessa forma. o aprendizado na sua vida, né? Exato. Alguns conhecem esse programa, American Got Talent. E nesse programa são vários talentos que ocorrem de pessoas que fazem coisas impressionantes e com um público mega, um público enorme. E, especificamente, esse é um vídeo que ela foi ganhadora desse American Got Talent, né? E essa moça, ela é uma adolescente e que ela faz algumas coisas sobrenaturais e inexplicáveis. Ela faz algumas coisas de movimentar alguns objetos, de aparecer atrás, de repente, da pessoa, sem nenhuma explicação. E por isso que ela ganhou o prêmio. Porém, as pessoas daquele público amaram aquele espetáculo e aplaudiram. Então, hoje, o espiritismo está sendo bem recebido e virou um entretenimento para as pessoas. Olá, como você se chama? Olá. Qual é o seu nome e de onde você é? Cuidado. Você está se sentindo bem? Você quer ajuda? Você não tem direito a receber o prêmio. De onde você é? Você quer saber se ela se casou? Não. Você está se sentindo bem? Essa chave está se movendo como se você tivesse acabado de rolar.
Ah, esse era o meu cartão. Esse é o seu cartão. Uau, isso é estranho. Ela me ajuda. Não, eu não fiz isso. Ela me ajuda. Ela me ajuda. O que você quer? Não posso fazer isso. Uau. Nunca fico sem palavras, mas parece que estou sem palavras agora. Você assustou a todos nós três. Todas essas capas que vocês estão vendo são conteúdos que estão no nosso canal, tá? Então, se vocês quiserem ver os vídeos completos, tirando o American Got Talent, mas os vídeos completos dessas capas é só procurar lá no Adriana Maia, lá no YouTube. Exato. E nós trouxemos o Felipe Reis para falar de um capítulo do Grande Conflito, nós estudamos o livro do Grande Conflito, que falava sobre o Espiritismo. E a gente trouxe um trecho do que ele falou para nós, que eu achei bem relevante trazer para vocês hoje. Olha só. A Bíblia diz: ensina ao menino o caminho em que deve andar e até quando for velho dele não se desviará. O diabo também sabe isso. E quando aquela senhora me diz, principalmente com crianças, eu fico a imaginar a quantidade de famílias que estão destruídas por este método. Mas quando aquela senhora me disse, principalmente as crianças, eu pus-me a pensar como é que mesmo, e eu tenho a certeza que vão estar de acordo comigo, como é que mesmo pais adventistas colocam diante dos seus filhos livros como, por exemplo, Harry Potter e outros que é puro espiritismo mesmo, aquilo, não há mais nada, aquilo é contactos com bruxas, com feiticeiros, com espíritas, com médiuns, é uma coisa incrível. Como é que mesmo pais adventistas colocam os seus filhos e vão ver aqueles filmes? Aquilo é, o Harry Potter, aquele tem uma série de 7 ou 8 livros, já nem sei, 7 ou 8 filmes, e cada um deles tem um título. Não precisava, bastava haver um título para a série toda que era Introdução ao Espiritismo, para crianças. O título ideal para aqueles livros é Introdução ao Espiritismo para crianças. E agora eu ponho-me a pensar naquilo que aquela senhora diz. Principalmente com as crianças, os demónios têm muito sucesso. Está aí, diante de nós, para o mundo inteiro. Vejam quantos milhões de cópias aqueles livros não vendem, quantos milhões de crianças leram os livros, assistiram aos filmes, e quando chegarem adultos e lhes aparecer à frente um espírito qualquer de um morto, estão preparadíssimos para aceitar aquilo. Perigoso, hein? Muito perigoso. Então, o Felipe Reis, ele contou a experiência que ele foi até o local das irmãs Fox, que é onde se originou o espiritismo. E naquele momento ele foi na curadora do local e ele perguntou para ela qual que era o objetivo deles, o que eles queriam fazer e tal. E ela falou que o objetivo era atingir as crianças, preparando uma geração. Isso foi bem perigoso, porque ela falou, porque hoje, atualmente, você percebe que essa nova geração, ela já aceita coisas que antes assustavam nós, o pessoal aí de meia idade aí e tal, assustava nós quando era criança, hoje é uma coisa divertida, porque fizeram de uma forma atrativa. Tem o filme da Disney, mas quem lembra do Gasparzinho? É um jeito bonitinho de mostrar algo que é perigoso. Soul, Uma Aventura com a Alma foi um filme muito esperado. A história segue um professor de música chamado Joe Gardner, que busca reunir a sua alma ao seu corpo após serem separados por acidente, pouco antes de sua grande chance como músico. Este filme está cheio de todos os outros tipos de ideias religiosas, menos cristianismo. Alma 22 ajuda Joe Gardner a voltar a seu corpo, apresentando-o a alguns místicos, um dos místicos sendo Moonwind. O fandom da Disney diz que o seu objetivo é ajudar as almas perdidas a encontrar corpos humanos. Got a request for you. Yeah, I'm trying to get back to my body. Can you help me? That's what we do!
O problema é que esses místicos são extremamente nova era. Por exemplo, um deles constantemente está levitando na postura de lótus, segurando as mudras da mão. Finalmente, Moonwen ensina Joe como abrir o portal para voltar a seu corpo, e ele fala: Breathe into your crown chakra. Enquanto ele está em uma posição de yoga, segurando as mudras de mão. Enquanto estão meditando lado a lado, um portal se abre e Joe abre seus olhos para olhar. Moonwen cobre seus olhos e diz: No peeking. Maintain your meditative state or you'll break the connection. Moonwen não é um personagem do fundo, ele é um papel principal em toda a história. Sem Moonwen, não haveria filme Soul. Joe não seria capaz de voltar a seu corpo. Isso ensina ao público que para cumprir seu caminho espiritual, você deveria praticar meditação da nova era. Em uma cena, ele literalmente senta no chão de pernas cruzadas e coloca velas no chão, como se fosse começar um ritual ocultista para trocar as almas do gato e de Joe. Eles até vendem brinquedos do Moonwen na posição Lotus, levitando do chão. Este filme está repleto de imagens e filosofias da nova era. Este filme ensina que éramos almas preexistentes em um lugar perfeito antes de nascermos. É o filme Soul. Soul significa alma em inglês, onde mostra aí a história de um personagem que morre e ele, com a alma dele, eu não sei que eu nunca assisti, mas aquele bonequinho ali é ele, tá vendo que tá o chapéu? Igual o chapéu do personagem. É ele. Então está ensinando para as crianças uma vida após a morte durante a existência na Terra que não existe. A vida após a morte que vai existir é quando Jesus voltar e ressuscitar as pessoas que estão salvas em Cristo. E o inimigo ele vai dar a cartada final, que nós temos pelo Espírito de Profecia, de simular a volta de Cristo. E para ele dar essa cartada final, ele tem que ter certeza que muitos serão enganados. E como que ele vai fazendo isso? Pincelando através da mídia. Porque são as regras do jogo. Exato. Assim como Deus, através de sua palavra, revelou aos profetas o que iria acontecer, o inimigo também revela através dos seus profetas. Como, mais uma vez, não estou dizendo que todos que estão atuando na mídia são demonizados. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas boas lá no meio. Só que algumas delas, voluntariamente, servem a um senhor para passar essa doutrina. A gente vai falar para vocês também um pouquinho mais para frente sobre alguns conteúdos que a Neila de Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira, trouxe para nós também, e ela é uma editora, ela trabalha com isso, né? Exato. Antes de você seguir, eu queria até pegar um exemplo. Para você ver como que o nosso subconsciente, a nossa mente é muito influenciada pelo que a gente vê, principalmente falando em relação à morte. Quantos cristãos, e com certeza você deve já ter tido contato com alguém hoje, que sabe da verdade, já estudou sobre a verdade após a morte, quando passa por um momento de luto, escreve nas redes sociais como se estivesse falando com o morto, um texto. Ou então, escreve algo assim do tipo, tal pessoa virou estrelinha, quando é a respeito de algum animal, alguma coisa. Gente, isso é incoerente com o que a gente aprende na palavra de Deus. Eu sei que passar por... não estou desmerecendo nem colocando em outro patamar o momento de luto, porque é algo muito dolorido, é algo muito difícil mesmo. Mas nós estamos tão acostumados com o que é pregado através das mídias, dos filmes em relação à morte, que quando passamos por uma mesma situação, a gente acaba tendo o mesmo comportamento e falando as mesmas falas que são pregadas através desse negócio, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver como é ensinado. Exatamente. É aí que mora o perigo, né? Porque quando as pessoas falam isso, ela está lançando essa doutrina mais para frente, né? Se ela falou, então tá tudo certo. Ela é adventista, está falando sobre isso, então... Só que a gente vai, sem perceber, levando essa mensagem errada para as pessoas. E olha só o que... Glória a Deus por isso, pelo Espírito de Profecia, que ele trouxe com a sua misericórdia, de forma esmiuçada, como nós deveríamos agir. Vamos ler ali Mensagens Escolhidas, volume 2, página 51. E os perigos que iríamos enfrentar, né? Aproximamo-nos justo do tempo em que Satanás operará com toda sorte de influências fascinantes. E aqueles que estão encantados com elas agora, ou lhes dão a mínima aprovação agora, estarão todos prontos a ser arrastados a desempenhar uma parte com o diabo então.
Anjos maus estão operando o tempo todo no coração dos homens. Satanás trabalha com todo aquele que não se encontra sob o domínio do Espírito de Deus. São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres, e esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo mundo. Está apenas começando mesmo agora. Exatamente. Então foi nos advertido que o inimigo usaria de táticas para enganar o povo de Deus e as pessoas que estão fora do povo de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, vamos ler aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Como nós tiramos o mal do meio de nós, que Deus, ele orienta? A gente deliberadamente permite esse mal em nossos lares. O que temos à nossa disposição para não sermos enganados e podermos enxergar com os olhos racionais? O que Deus deixou para nós, para a gente não cair nesses enganos? Vamos ler lá em João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar do quê? De tudo quanto vos tenho dito. Amém. Amém? Pessoal, quantos de vocês já ouviram algumas pessoas dizendo: olha, eu não me influencio por isso, eu tenho um filtro. Eu consigo discernir o que eu posso ver como entretenimento e o que eu posso saber como realidade. Aqui nós vamos trazer um outro experimento para vocês. É um vídeo bem interessante de uma pessoa que ele está lidando com três grandes influencers. E esses influencers, eles influenciam pessoas. E ele faz uma pergunta para eles: vocês acreditam que vocês podem ser influenciados? Eles disseram: não. Nós que influenciamos as pessoas. Vamos ver essa experiência que aconteceu e preste atenção nesse vídeo. Hoje em dia não é preciso ser médico ou mágico para ter poder sobre as pessoas. As mídias sociais podem dar a qualquer um a possibilidade de influenciar as massas. E essa influência pode ser lucrativa. Para descobrir se eu tenho o que é necessário para ser um influenciador, eu pedi a ajuda de 3 celebridades das mídias sociais com mais de 6 milhões de seguidores ao todo. Conheçam Griffin. E aí, pessoal? Dito. E aí, pessoal? E Andrew. Oi, galera, aqui é o Andrew, esse é o meu vlog. Nos encontramos no Road of Fruit, um paraíso para os amantes de selfies, para uma aula sobre como ser um influenciador. Pensei que a gente podia dar uma olhada no meu feed e vocês me darem umas dicas. Claro? Pode ser, vamos lá. Pedi que eles fossem sinceros comigo, mas logo me arrependi. Qual é a cobertura disso? Cobertura? É algo intrigante, cativante? Você tá ganhando público com isso? Nada disso. Tá bem. E essa? Era um dia quente. Ice Baby. Lembra dessa música? Lembra? A gente tá muito chique aqui, não é? Essa tá bem legal. Ela adora se balançar. Minha ideia de legenda é: você está ficando com muito sono. Eles não me pouparam nem um pouco. É um pouco assustador. A legenda é: nada melhor que uma bandeja de ostras geladas. Está um pouco forçado, mas não chega a ser vergonhoso. Teve muitas críticas construtivas. Não sei se gosto desse filtro. É, o filtro. Era o que eu tava pensando. E outras não tão construtivas assim. A legenda é canalizando o seu Gallagher interior. Deve funcionar para as pessoas da sua geração. Será que os influenciadores são menos suscetíveis a serem influenciados? Sim. Interessante. Vocês notaram o tecido vermelho aqui atrás? Eu notei. Sim, beleza. eu vi. Estive aqui há uma semana e tirei uma selfie. Vou deixar vocês espiarem.
só dar um gostinho a vocês. É um anúncio? Na verdade, esse é meu primeiro movimento para me tornar um influenciador. Entendi. Por falar nisso, como esses jovens são pagos para promover produtos, eu lancei um desafio a eles. Pedi que eles escolhessem entre 50 produtos nada glamurosos. Uma molheira, papel higiênico, sei lá o que é isso. Deixei que usassem as 20 salas de selfie-lícia para tirar suas selfies. Mas antes de mostrar a eles minha mágica, eu queria vê-los fazendo a mágica deles. Eu vou dar 5 minutos para vocês, começando agora. E fala assim, ó, vocês vão escolher um produto e vão entrar nessas salas, vão escolher um desses ambientes para tirar uma foto com um desses produtos e vão escrever uma legenda e postar nas redes sociais. Notem que ele foi fazendo várias perguntas para eles antes e isso apoia. O que vocês acham? Larguem seus paus de selfie e voltem. Certo. Foi divertido? Foi difícil. Muito divertido. Foi sim. Foi bem legal. Legal. Devem ter centenas de fotos em suas câmeras agora. Sim, isso. O que quero que façam é o seguinte. Quero que cada um de vocês escolha uma foto com um produto em um lugar que acham que seria ótima para postar no Instagram. Tá bem? Coloquem uma hashtag nela, mas não deixem os outros verem. E vão postar na mesma hora. Ok? Prontos? Postem. Baixem os telefones. Esse suspense está matando vocês? Eu quero ver. Sim. Mas antes disso, só por curiosidade, levante a mão se você escolheu uma foto com o grampeador. Não. Com a almofada para hemorroidas? Não. Com a fita de primeiros socorros? O cabide sensual? Levanta a mão quem escolheu a bandeja de gelo. Tô chocado. Que? Como assim? Eu tenho perguntas. Peraí. Não gostei de você. Só um instante. Dentre os diversos lugares que vocês podiam tirar fotos aqui, levanta a mão quem postou uma na sala de espelhos. Na discoteca de abacaxi. Na banana gigante. Levanta a mão quem escolheu postar uma foto no balanço de melancia. Qual é? Posso ver as postagens? Pode. Mostre entre vocês. Eu não tô gostando disso. É sério? O quê? Como assim? Isso não faz sentido. Muito interessante. É interessante. Me diz você, eu vim aqui há uma semana e tirei uma foto. Você tirou. Entendi. Eu não sabia se era boa o suficiente para um influenciador, mas tá parecendo que sim. Legal. Não. Com a bandeja de gelo no balanço de melancia na frente do rosto. Minha hashtag foi bandeja legal. Qual foi a de vocês? Não quero falar sobre isso. Nem eu. Bandeja legal. Estou chocada. Pois é. Aposto que estão com a mesma dúvida deles. Minha pergunta é, como? A resposta é fácil. Não vim aqui para assistir a uma aula de como ser um influenciador. Vim aqui para dar aula. Se acham menos suscetíveis a serem influenciados? Sim. Ele adora se balançar. Você está ficando com muito sono. A gente está muito chique aqui, não é? Muito legal. É intrigante? É cativante? Nada melhor que uma bandeja de ostras geladas. Ice Baby. Isso. É um pouco assustador. A legenda é canalizando o seu Gallagher interior. Esse rapaz, ele falou assim, eu não trouxe vocês para me ensinar sobre como influenciar pessoas. Eu trouxe vocês para um experimento, porque vocês são influencers, né? Vocês dizem que influenciam pessoas, mas eu queria mostrar que vocês conseguem ser influenciados também. Então, quando ele chegou e pegou o celular dele e mostrou a rede social dele, ele mostrou aquilo com um propósito, para fazer com que as pessoas ali discutissem sobre aquele assunto e aquilo ficasse na mente dela, para na hora que fosse fazer o experimento de tirar a foto, eles fizessem a mesma coisa. Todos escolheram a cartelinha lá de pôr gelo, e todos escolheram o mesmo local, e ainda todos escolheram a mesma hashtag para escrever na foto quando postou. E tudo isso por conta do quê? Das fotos e das conversas que eles tiveram antes de acontecer aquilo. Então, nós, querendo acreditar ou não, nós somos, sim, influenciados
pelo que é trazido à nossa visão, o que nós ouvimos e comemos. Tá vendo aí que nós temos os 5 sentidos, né? 5 sentidos. E aí está de uma forma resumida no infográfico, né, que mostra que a visão é onde nós somos mais influenciados, o que nós vemos. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque hoje está muito fácil ver muitas besteiras. Exato. E aí nós trouxemos, pode ir no próximo slide, no canal a gente fez uma série sobre a influência das mídias e trouxemos alguns palestrantes para falar sobre esses assuntos, desde a influência, né, como as crianças são alcançadas, até nós, adultos também. Eu queria deixar só um adendo. Teve uma pesquisa que fizeram bem interessante, que na cidade do interior, à medida que o sinal da Globo ia chegando, o número de adultérios e divórcios aumentava. Porque quando você vê algo, é como se estivesse praticando aquilo. E as pessoas, por que era menor antes o índice? Porque a pessoa não via, não era influenciada. Quando ela passou a ser influenciada com aquilo, quando ela estava numa situação similar ao personagem da novela, ele praticava exatamente o que ele viu. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque as suas decisões vai de acordo com o que você alimenta. Por isso que a irmã White fala que nós temos que meditar sobre a vida de Cristo, porque é de lá que nós temos que trazer o nosso caráter, como que nós vamos comportar, como nós vamos falar. Exato. E dentre algumas pessoas que a gente trouxe, uma foi o Gabriel Estevão, que muitos aqui devem conhecer. Isso, né? Ele tinha uma missão, né? Que era CFM, que é Crenças Fundamentadas em Mitos. O que era essa crença fundamentadas em mitos? Ele tinha que, através desses 3 itens, intemperança, presunção e adoração, enganar a humanidade. Naquela época, no nosso país, ainda não existia, ou se existia, a internet era para pessoas ricas, do alto nível. Nós chamamos aqui de alto nível. Não era para 90, nos anos 90 era só para pessoas ricas, para a sociedade alta. Nem média ainda era difícil, era só para o do nível alto. Então, para aqueles que estavam no nível baixo, mais baixo e médio, então era necessário que aquilo que a mídia atualmente está a realizar, ele tinha que me tornar um mendium. Sabe o que é um mendium? É um canal. Mendium significa canal, ok? Uma via de acesso para a comunicação de algo, ok? Ou meio de informação, onde passa um meio para a informação. Então era considerado mendium, um canal dos espíritos. Eu falava, os espíritos falavam por mim. Eu abria a boca, os espíritos falavam por mim. E quando estivesse alterado, as pessoas que estivessem ao lado davam conta de que não era eu. Eu tinha um tom, meu tom de voz não é este, era mais grosso. Quando estivesse nervoso, as pessoas que estivessem ao meu lado, eles davam conta que alguma coisa está mal. Ou não era eu, mas alguma coisa estava. Assim que eu gritava, parece como se fosse muitas vozes a falar ao mesmo tempo. E as pessoas que estavam de lado assustavam. Eu aprendi para ser um mendium e conquistar primeiras instâncias a família, ou conquistar o coração de um membro da família consagrada a Deus, as pessoas fiéis. O que eu aprendi? Estamos a falar de artimanhas de Satanás, ardis de Satanás. O que vai acontecer, principalmente nos últimos dias? Estes fazem parte dos últimos dias. São os métodos que alguns continuam a utilizar, que estão lá, continuam a utilizar este meio, mas de forma diferente, não mais como naquela época que nós vivíamos, nos anos 90. Eu era um canal. Os espíritos me usavam, eu ia na casa de pessoas que tinham filhos semelhantes, que tinham minha idade. O que eu fazia lá? Eu ensinava essa criança, como eu, que tinha a mesma idade que eu, como essa família era consagrada, até as crianças também eram consagrados, e era difícil acesso aos espíritos lá. Então, eu como membro, como filho, como pessoa, Deus utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Satanás também utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Deu para entender? Então, era essa pessoa para conquistar o coração de uma pessoa também lá. Era um canal.
Nesta casa, procurava amizade, eles me ensinavam como criar amizade, como conquistar o coração através da fala desta criança semelhante a mim. E esta criança aceitava brincar comigo, eu entrava na casa, muitas vezes não era permitido a entrar na casa deles por causa dos anjos que protegiam esta família. Mas quando eles estivessem fora, eu tinha acesso a entrar em contato com esta criança. Então, entrava em contato com a criança e nas nossas brincadeiras eu ensinava como chorar, ensinava às vezes como cantar, ensinava como brincar. O cântico era de forma de que estivesse a invocar a presença dos espíritos e expulsar o quem? O Espírito de Deus que estava dentro dele. É desta forma. Enquanto ele cantava, ele pensava simplesmente que é um cântico qualquer, mas dentro de mim eu sabia que era um cântico para invocar a presença dos espíritos nesta criança, para que se torne um canal para a entrada dos espíritos naquela casa. Cântico, que são as músicas, através da música, através de brincadeiras, através de choro, como chorar, de forma que ele estivesse a chorar, também estava a invocar a presença dos espíritos, sem que ele soubesse que eu estava lhe instruído desta forma. E assim penetrava nas casas das pessoas que não eram permitidas a entrada dos espíritos. Sim, e dos agentes noturnos. Agentes noturnos são agentes ativos que utilizam a magia negra para assassinar. Que são assassinos, são feiticeiros, bruxos, que matam para ter mais lucro, para subir do nível. É obrigatório matar, de acordo seguindo as suas agentes. Então essas pessoas não eram permitidas a entrada por causa dos anjos de Deus, que protegiam essas casas. Então, com este método, é só para dizer que, lembrando desse método, atualmente, já não existem mais pessoas assim. Agora existe, o que acontece? Na tua própria casa, existe um meio, um canal, em que eles entram. Sabe o que é esse canal que é? Chama-se televisão. Televisão é um dos meios que eles utilizam. Agora já não é mais uma pessoa para ensinar o teu filho a cantar, para ensinar o teu... Agora o canal já está dentro. A televisão é que ensina agora ao teu filho a invocar a presença dos espíritos. Talvez você está a ouvir um boneco, aquele boneco está a cantar uma música que não é nem inglês, nem francês, nem... É uma língua que não é falada neste mundo, mas eles estão a cantar essa língua. Então ficas a saber. E se vocês estão ali, o boneco está a falar em português, mas está a cantar uma música em inglês, só percebe? Procura saber a letra daquela música. Antes do teu filho, está a ensinar o teu filho a invocar a presença dos espíritos sem que eles dê conta, sem que teu filho dê conta. Então são estes meios. A televisão, é só para não falar, a pessoa que inventou a igreja de Satanás no mundo, nos Estados Unidos, ele mesmo disse, no seu discurso ele disse, de forma livre, ele dizia, muitas igrejas que existem atualmente são igrejas de Satanás, mas vocês não sabem. Muita gente vai para lá sabendo que estão a adorar a Deus, mas são igrejas de quem? De Satanás. E eu não preciso que você veja na minha própria igreja, porque a igreja de Satanás está na tua própria casa. A televisão é um meio que nós utilizamos para a entrada dos espíritos nas vossas casas. Sério ou não? As novelas, antes da realização de uma novela, de um filme, primeiro existe sacrifício de pessoa. Sabias disso? Existe um ritual que todos os atores têm que realizar. Os atores principais passam por um processo de ritual para que eles recebam poder, para convencer as pessoas que estão a assistir de forma sobrenatural. Vocês não sabiam disso? Acontece isso. Você não acompanha um capítulo, aquele desejo que vai nascer dentro de si para acompanhar mais outro capítulo, aquela ansiedade de você ter para acompanhar mais outro capítulo, são os meios que Satanás utiliza, são os meios que os demônios dão, é um poder que o demônio dão a esses teatros. Eles amaldiçoam. Nós chamamos de maldição, mas eles abençoam, ok? Para eles se abençoar, eles abençoam. Para que os espíritos utilizem os seus poderes para conquistar corações. Acompanhar, mesmo não querendo, você vai ver. Mesmo não querendo ver, você vai ver o primeiro capítulo, vai te dar ansiedade de ver o segundo capítulo. Vai te dar sempre a vontade de acompanhar aquilo, vai criar dentro de si um desejo. Quem cria são os espíritos. Você não quer ver, mas és obrigado a ver por causa do desejo que está nascendo dentro de si. Eles criam esse desejo. Filmes, a mesma coisa. Músicas, a mesma coisa. E outras coisas também.
E desde criança, ele foi educado a fazer isso. Então, desde as menores crianças, ele já fazia essas práticas de ensinar às crianças coisas que ele aprendia direto com os seres do mal espirituais, né? Porque ele foi dedicado, para quem não conhece a história, ele foi dedicado desde a barriga da mãe dele a ser satanista. E hoje tem sido uma luz na vida das pessoas, porque Deus tirou do lugar de trevas que ele estava e hoje está sendo uma luz, porque está servindo a Deus. E essa frase ali embaixo, né, eu te criei para algo melhor, foi quando ele teve um encontro com Jesus e Jesus falou isso para ele. Né? Exato. E só para abordar esses 3 itens, o primeiro meio para ele corromper a humanidade era o apetite pervertido, a intemperança não comer e beber, vestir, trabalhar, entre outras coisas. E nós vemos isso, né, em todo lugar. O segundo é a presunção, ou seja, fazer com que acreditemos que temos um Deus dentro de nós e que somos um tipo de Deus. E vocês já ouviram isso em alguns lugares aqui. E o terceiro é a adoração, pois fomos feitos para adorar. Todo ser humano, na ausência de Deus, adora algum ídolo, objeto ou pessoa. E isso nos afasta de Deus. E foi assim com as 3 tentações também de Cristo. É o mesmo meio que o inimigo usa, sempre usou, para deixar a humanidade caída. E atualmente, além de usar, sabendo disso, nós ainda caímos nas mesmas armadilhas. Então, primeira tentação de Jesus, qual que foi? Transformar as pedras em pães. Depois, a segunda, se jogue para que os anjos venham e te salvem. A terceira é o quê? Se prostra e me adores. Né? Nas 3 tentações que Jesus sofreu, depois de passar pelo deserto, estar em jejum e tudo mais, Satanás tentou o atacar dessa forma e ele não conseguiu. Por quê? O que Jesus fazia? Também está escrito na palavra de Deus o quê? Não tentarás, não, enfim. Jesus trazia à tona tudo que ele já tinha aprendido, porque Jesus também aprendeu quando criança ali com os pais a palavra de Deus e a adorar a Deus, e ele veio também com esse propósito. Ele tinha um discernimento, né? Discernimento. Então, da mesma forma, com a gente. Outra pessoa que nós trouxemos, pode passar, por favor, foi o Eduardo Santos. Inclusive, nós trouxemos ele aqui na igreja um dia para contar a história. Quantos aqui conhecem a história dele? Metade da igreja, então acho bom a gente passar um pedacinho do vídeo. Sim. O que acontece é que, através da TV Novo Tempo, né, e da Escola Sabatina nos Estados Unidos, a história do Eduardo Santos rodou o mundo inteiro. E a gente fez um corte bem pequeno da experiência dele, para vocês verem como é o poder de Deus atuando na vida daqueles que se entregam. Olha que interessante esse vídeo. O candomblé, eu fui iniciado aos 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, eu fazia ritual. A minha vida era ali aprender como dominar, né? Ali, aprender diretamente, então, não só pela Mãe de Santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né? Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exum, né? Já comandava uma casa de Exum e todos os sacrifícios daquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Eu cheguei a convidar meu pai umas 2 vezes para ir para o batismo. E ele falou, primeiro ele falou que ele ia pensar e depois ele falou que ele não ia mais. No momento do batismo, eu estava trabalhando, né? E de repente os espíritos mandaram dispensar todo mundo, que eles diziam que eu tinha que me preparar para uma guerra. Eles já estavam tudo se posicionado, mandaram eu me arrumar com aquela roupona que eu sempre vestia de candomblessista. E eu fui para a igreja, para invadir a igreja, para colocar cada um daqueles irmãos, inclusive o pastor, em possessão, para que o batismo não acontecesse. Mas ao chegar na porta da igreja, os espíritos, pela primeira vez, durante todos aqueles mais de 30 anos que eu vinha servindo a eles pararam e disseram que não podiam entrar. Eu acabei entrando sozinho para terminar e acabar com o batismo. De repente, quando o Eduardo entra do tanque batismal, né, que ele entra, no momento mesmo, Eduardo entra, né, na igreja, vestido daquela maneira. E quando eu vi aquilo ali,
Para mim foi bem conflitante. A gente já tinha a noção de que se ele fosse, ele iria daquele jeito e que ocorreria um grande conflito espiritual ali. Eu sabia que não ia ser um momento fácil. Só quando eu atravessei a primeira porta e atravessei a segunda, eu senti um poder sobrenatural ali que eu nunca tinha sentido na minha vida durante todos esses anos, né? E me deixou calmo. E naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquela força sobrenatural. Eu não sabia o que era, mas também não podia lutar, porque ela já tinha barrado aquele exército de espírito que estava do lado de fora, né? E naquele momento eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era abençoar meu filho. E naquele momento que ele morreu ali, foi sepultado nas águas, e quando ele voltou para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone e agradeceu a todo mundo que estava presente e olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: Pai, independente da religião... Pai, eu queria dizer para ti que independente da religião, eu te amo muito, Pai. Uma palavra muito forte, né? Pai, eu te amo, né? Eu sempre cuidei dele, sempre tratei ele com carinho, sempre mantive ele afastado de tudo. Olha só como Deus tem atuado de forma impressionante. A gente tem falado que o inimigo tem atuado, mas Deus atua muito mais poderosamente para que eles se entregam. E nessa série Influência das Mídias, nós falamos um pouquinho também sobre desenhos animados, né? Animes também, tem muita coisa aí para contar. Pode passar, por favor. Chave que guarda o poder das trevas. Abandone sua velha forma para servir ela. Que aceitou esta missão e agora liberte-se. Chave que guarda o poder da minha estrela. Verdadeiros poderes sobre nós! E ofereça ao valente Sakura que aceitou esta missão! Liberte-se! Mizu 35リットル、炭素20キログラム、アンモニア4リットル、石灰 1.5 キログラム、リン800グラム、塩分250グラム、硝石100グラム、硫黄80グラム、フッ素 7.5 グラム、鉄5グラム、ケイ素3グラム。よし、構築式を書くぞ。あとは魂の情報だ。行くぞ、ある。兄さん、なんか変だよ。Esse é o grande Zen do diabo. Demônio Daizen. Bem, eles são um grupo estranho. Todos parecem ser criaturas fictícias. Sim, esse grande Zen do diabo descreve mundos e criaturas imaginárias em grande detalhe.
Mas eu não sabia que nossa escola tinha o Devil's Compendium, o sonho dos entusiastas do ocultismo. O ocultismo. Ah, o ocultismo é romântico. Você pode esquecer a dura realidade, a sociedade, e mergulhar em um mundo de fantasia por um breve momento. Olhe pra esse cara, ele é muito legal. Seria divertido ser amigo desses caras. Este é o mundo de Valhalla. Um mundo que existe separadamente desta terra, um paraíso onde os demônios vivem com os humanos, dizem eles. Ele vive com humanos, esse cara. Oh, isso parece um feitiço de invocação do demônio. Invocação de demônios? Você pode invocar esses caras? Ei, vamos fazer isso! Muharefsioe, mostre a você mesmo de acordo com o contrato de iniciado. E além desses desenhos, né, nós trouxemos a Neira de Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira, e ela compartilhou conosco o que ela tem visto atualmente, né? Então, olha só esses itens que foram levantados. Nada existe mais subliminar. Então, não precisa mais esconder, porque as pessoas já estão aceitando por várias experiências que tiveram ao longo da sua caminhada. O mal está conquistando a simpatia das novas gerações. O que antes para nós era algo repugnante, hoje é aceito e combatido, se falar o contrário, inclusive. Convence mais facilmente quem conta a história primeiro. Por exemplo, teve um filme que saiu, teve uma repercussão muito grande, chamado Noé. Noé. E muitos cristãos foram no cinema ver. Eu fui um deles, inclusive. Aquele dia foi o último dia que eu pisei no cinema. Quando eu estava no cinema vendo aquele conteúdo, eu imaginava que eu ia ouvir a história da Bíblia. E naquele momento a gente via que os anjos caídos foram querer ajudar a humanidade. Deus os puniu por querer fazer isso. E eles ajudaram a construir a arca. E o Criador ignorou toda a humanidade. Não éramos feitos de pedra, éramos luz. Não era nossa função interferir, mas preferimos tentar ajudar a humanidade. E quando desobedecemos o Criador, Ele nos castigou. Ficamos incrustados no seu mundo. Rocha e lama aprisionaram nosso brilho intenso. Mesmo assim, ensinamos à humanidade tudo o que sabíamos sobre a criação. Com a nossa ajuda, os homens se alçaram do pó e se tornaram grandes e poderosos. E eu vi que não era aquele Deus que eu conhecia. Tinha alguma coisa errada naquele momento. E eu levantei e fui embora. E eu nunca mais vi aquilo. Por quê? Aquilo foi uma afronta contra o nosso Deus. E quantas coisas nós deixamos deliberadamente no nosso lar, afrontando a Deus e achando que é normal. Isso não é normal, pessoal. Isso mina a sua vida espiritual. Essa parte de convence mais facilmente quem conta a primeira história. As pessoas acreditaram naquela história do Noé, sim, não da Bíblia. Em relação às crianças, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora lá na Bahia, ela está trabalhando numa escolinha infantil lá. Tem crianças que têm nomes bíblicos e não sabem nem a história do personagem. Por que o pai deu o nome bíblico se nem conta a história para a criança? Ela nem sabe o porquê, não sabe nada. E aí, quando vai assistir alguma coisa na TV, algum desenho, o desenho vai contar uma história, inclusive, como se fosse da Bíblia. Vai ter lá um jardim, vai ter lá uma serpente, vai ter lá um fruto, que eles põem uma maçã lá. Vai ter muitas coisas e a criança vai absorver aquilo. E aí?
qual é a história que ela vai conhecer? A história que está na Bíblia ou a história que foi contada por roteiristas? Exatamente. Né? Então, por isso que convencem quem conta primeiro, né? E só nos treinamentos o inimigo é capaz de mudar o fim da história. Nós temos um fim para esse mundo, um fim para cada um de nós que iremos estar com Jesus no lar celestial. Só que o inimigo ele muda essa história. Cada filme, cada série que você vê, você percebe que Deus é tratado como um Deus tirano e que o inimigo foi mal interpretado. E você vai simpatizando com o inimigo. Tem uma série, inclusive, chamada Lúcifer, que muitas pessoas simpatizaram com o inimigo por causa disso. E seu principal objetivo é neutralizar a influência do Espírito Santo. E eu vou falar por experiência própria. Quando eu fiz uma experiência comigo de fazer um detox, eu fui bem radical. Fazer um detox, tirar isso da minha vida, a minha vida espiritual aumentou exponencialmente. E as pessoas ao redor notaram isso. E uma coisa que você tem quando faz isso é algo que muitas pessoas estão até querendo pagar para isso. É ter paz. E essa paz você só tem quando você tira essa confusão da sua mente. Amém. Entre outras pessoas que trouxemos no canal, temos a Marta Sofia, que ela é uma ex-feiticeira, ela mora lá em Portugal. E uma frase que ela comentou, né, que ela aprendeu dentro da feitiçaria, é que ninguém toca em um cristão. Olha que interessante esse trecho do vídeo. Deixa eu só fazer um adendo. Quando ela fala um cristão, eu estou falando de um cristão verdadeiro, um cristão que segue, um consagrado, que segue e obedece a Deus. Tá? Isso. A Marta, antes de passar para vocês, preparar o vídeo, ela se tornou feiticeira porque ela teve contato com revistas, horóscopos. Então ela foi treinando algumas magias em revistas infantis, que tem na banca normal. E ela foi sendo atraída por aquilo. Ela via filmes e ela falou, eu quero ter esse poder. E ela buscou isso no ocultismo. E por 20 anos, ela foi uma feiticeira servindo ao inimigo. Olha só o que ela fala. Vamos assistir um trechinho. Eu fui feiticeira há 20 anos. Um feiticeiro, ele não cria nada. Então ele está a abrir portais, ele está a abrir uma guerra. Ele está a abrir portais para movimentar a energia. E ele está a chamar entidades para combater com as outras que já estão ali. Só aqui que eu tenho conhecimento que Jesus é o único que tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer feitiço. E as pessoas que estão unidas a Jesus mentalmente, nem sequer pode-se juntar todos os seres das trevas, todas as esferas, o que for, ninguém toca numa pessoa que está mentalmente unida com Jesus. Não tem poder para isso. Não pega nenhum feitiço. Até se podiam, eu vou dizer isto, podia-se juntar todos os feiticeiros deste planeta contra essa pessoa. Não têm poder para isso. Ela tinha uma marca na mão que eram três itens, né? Tipo um redemoinho, 3 vezes. Por quê? Ela fez aquela cicatriz na mão para lembrar que quando ela fizesse um feitiço contra alguma pessoa cristã, voltaria 3 vezes para ela. Então ela sabia que naqueles ela não podia tocar, se a pessoa fosse consagrada. Se ela não desse brechas na sua vida para o inimigo atacar. Olha o poder que o Espírito Santo nos dá voluntariamente e que nós negligenciamos, pessoal. Exato. Entre outros testemunhos que trouxemos no canal, tem o do Rubem Fernandes, que ele era viciado em filmes, e ele fala da experiência que ele fez em ficar um tempo sem ver filme. E aí ele parou assim, tá, não vou ver filme, o que eu vou fazer agora? Tinha uma Bíblia ali na frente da mesinha, ali na sala dele. Ele resolveu pegar a Bíblia e folhear. E ele começou a ler, e ele nunca tinha estudado a Bíblia da maneira como foi nesse período que ele fez esse detox. Faz essa experiência com vocês. Tire pelo menos por uma semana esse excesso de mídia, e vocês vão começar a perceber como é bela a palavra de Deus. Como isso eleva o teu caráter, o teu espírito. E você vai ter aquilo que você tanto clama. Senhor, eu quero ter uma experiência real com você. Faça esse teste, esse desafio. O Jabes é uma pessoa que foi cosplay, que são aquelas pessoas que se fantasiam de personagens de filme, de animes, de séries, desenhos, e vão nesses eventos
geek, que eles chamam de geeks, né? Desse mundo, né? Onde vai todo mundo fantasiado e tira foto e vai falar sobre aqueles conteúdos. E ele também era cosmaker, que é a pessoa que produz essas fantasias, né? Essas roupas, enfim, objetos e tal. E o Roberto, o testemunho dele é relacionado a jogos, videogame. E pornografia também. E também pornografia. Isso, porque através dos jogos ele vê aquelas personagens sensuais e depois ele ia para a pornografia. Então uma coisa puxava a outra, era um gatilho, né? Aí outro testemunho que trouxemos, pode passar, de uma pessoa que veio de Hollywood, né? Um ex-cineasta de Hollywood, que é o Scott Meyer. E ele conta como ele foi para lá, como era o trabalho lá e como que eram as coisas lá. Então, você pode estar pensando assim, mas você está falando dos filmes e não sei o quê, você nem sabe disso. Tá bom, mas a gente trouxe, então, uma pessoa que viveu nesse meio, que produziu coisas, que pode falar, né, com mais propriedade. Exato. Nós trouxemos vários vídeos com ele, né? Inclusive vai ter um agora que nós vamos gravar também. Mas vamos voltando para a Bíblia. Olha só, o que Deus acha dessas práticas espíritas, esses mestres ascendidos, benevolentes? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, olha só o que Deus fala. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E abominação, quando Deus usa essa palavra, é porque Ele odeia aquilo. Ele não quer que o cristão não tenha nada a ver com aquilo. E nós vemos isso muitos em filmes que nós assistimos deliberadamente. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Em Levítico 20, a partir do verso 6, está escrito: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio de seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. E aí a mensagem de tudo isso se resume no que a gente vai colocar no próximo slide, que é o quê? A gente precisa guardar as avenidas da alma. E esse é o último texto que nós vamos ler agora para vocês, que está no Espírito de Profecia, né? Mente, caráter e personalidade. Olha só o que fala lá. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso, em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. E na Bíblia, se você tem uma dúvida, mas e aí, qual é o filtro que eu uso para saber se aquilo é bom ou ruim? Você pode pôr no próximo slide. Você vai abrir em Filipenses 4:8. E eu vou cantar a musiquinha que canta esse verso para vocês lembrarem. Pode, é o Patriarcas e Profeta, página 460. Isso aí. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Esse tem que ser o seu filtro. Se tudo que a gente falou aqui você esquecer, lembra de Filipenses 4:8. Isso deve direcionar a sua vida como cristão. Tá bom? Exatamente. E então, você não ser uma pessoa que é influenciada, mas uma pessoa que influencia e influencia as outras para Cristo. Tenha discernimento, pessoal, do que vocês colocam diante das avenidas da alma, para que vocês possam ser uma influência positiva para as pessoas ao seu redor. Amém? E essa é a mensagem de hoje.
Pessoal, a gente queria deixar para vocês esse recado final, para que vocês possam ser influências positivas na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. A gente viu alguns casos na Escola Sabatina aqui, relatando hoje, que se você beber da fonte da vida, você vai transbordar isso naturalmente. Não é algo difícil, é questão de escolha. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos aqui de estar ministrando a Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo estar atuando nessa igreja, Pai. Constantemente nós estamos vendo essa igreja crescer, novas visitas, pessoas amorosas, Pai, receptivas. Nós vemos os frutos do Espírito Santo em cada membro aqui, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais essa igreja, abençoando individualmente cada pessoa. Que o Senhor possa estar com eles em suas lutas, Pai, para que eles possam ver o Teu amor e que o Senhor dê paz a cada um deles. Que o Senhor também dê paz às pessoas que estão assistindo esse conteúdo através da internet. Cada um tem as suas lutas, mas o Senhor está com eles e já venceu essa luta, Pai. Falta pouco tempo para nos encontrarmos. Dá-nos perseverança para estarmos contigo em breve. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.